Não é uma coisa boa ter passagens, longas ou curtas, na Bíblia que você não tem certeza de que entendeu. Não sei se você já percebeu isso ou não, mas quando as pessoas tentam nos enganar sobre a Bíblia, e você pode se assustar com isso, mas devo lhe dizer, infelizmente, que há pessoas que tentam usar a Bíblia de forma enganosa. O apóstolo Paulo nos disse isso, ele nos alertou sobre isso. E então, quando as pessoas se propõem a usar a Bíblia de forma enganosa, você notou que elas geralmente começam com uma dessas passagens que não são tão fáceis de entender quanto outras passagens ao redor dela. Isso lhes dá uma chance de tirar vantagem da nossa falta de conhecimento firme sobre isso e dobrá-la e distorcê-la da maneira que quiserem. E nós mal sabemos o que dizer sobre isso porque simplesmente não pensamos realmente sobre essa passagem e não temos certeza de que entendemos seu significado. E então, eu vou lidar com isso um pouco esta noite. Vamos ver se conseguimos entender o livro de Hebreus. Ouvi uma jovem dizer uma vez, eu estava desistindo de Hebreus. Eu pensei que nunca entenderia. Mas realmente não há nada difícil em Hebreus se apenas tirarmos um tempinho e seguirmos a intenção do escritor. Isso é muito importante. Sempre que estivermos trabalhando com qualquer escrito, especialmente os escritos sagrados, os escritos inspirados, devemos sempre nos perguntar: qual era a intenção do escritor? O que ele quer que façamos com isso? Admito que eu pudesse pegar essas palavras e usá-las dessa forma. Era essa a intenção dele? Admito que eu pudesse pegar essa passagem e usá-la dessa forma. Era essa a intenção dele? Ou estou forçando minhas próprias ideias sobre a palavra sagrada? Agora, o apóstolo Paulo, acreditamos, escreveu o livro de Hebreus. Certamente acredito nisso, embora tenha ouvido argumentos contra isso que considerei totalmente inadequados. E ele tinha um propósito especial ao fazer isso. Vou falar sobre a cristologia da comparação. Veja, cristologia, agora pare um momento. Cristologia, Cristo, Christus, Cristo, Logos, conhecimento, sabedoria, entendimento, estudo. Usamos a palavra Logos o tempo todo: biologia, zoologia, arqueologia, paleontologia, geologia, teologia e cristologia. Christus e Logos fazem cristologia, o estudo da natureza e obra de Jesus Cristo. Agora Mateus, Marcos e Lucas nos dão cristologia por narração. Eles nos contam o que Jesus fez em muitos detalhes. João nos dá cristologia por citação. Ele nos dá longas passagens das palavras de Jesus, das quais podemos reunir a verdade sobre sua natureza e sua obra. E o apóstolo Paulo em Hebreus nos dá cristologia por comparação. Cristologia por comparação é diferente de cristologia por narração, é diferente de cristologia por citação. Ele nos dá a cristologia por comparação, e ele tem uma razão muito específica para fazer isso. O apóstolo Paulo, você reconhece, é claro, era de longe o mais altamente educado de todos os apóstolos. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele diz, o que é o equivalente a dizer que ele foi para Harvard e Yale em nosso tempo e emergiu com um grau teológico muito alto. E não apenas isso, não apenas sua formação de conhecimento das escrituras hebraicas, ele as cita copiosamente em seus escritos, seu conhecimento da história hebraica, ele tinha os escritos rabínicos em sua mente também. Ele conhecia todas as tradições e conhecimentos de Israel. E além disso, ele teve 2 anos de instrução especial pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de quando Paulo estava indo para o sul, para o norte de Jerusalém, em direção a Damasco. E ele teve aquele confronto com o Senhor Jesus na rota de viagem. Você não chamaria isso de rodovia exatamente, mas no caminho para Damasco. E o Senhor o feriu com cegueira, e ele teve que ir para Damasco, e então esperar que um humilde homem cristão chamado Ananias orasse por ele antes que sua visão retornasse. Depois disso, ele tentou pregar Cristo nas sinagogas, e eles o expulsaram imediatamente. E então ele, em sua confusão e incerteza, foi para o deserto da Arábia e ficou lá por 2 anos. Somos informados de que durante esses 2 anos, ele foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Às vezes pensamos que Paulo não teve a vantagem da instrução pessoal de Jesus que os outros apóstolos tiveram, mas ele teve bastante disso. Atos dos Apóstolos, página 65. Perdoe-me, estes são esboços da vida de Paulo, página 65. Paulo sabia que as cerimônias típicas logo cessariam completamente. Do que isso está falando? Cerimônias típicas, isto é, os sacrifícios do templo. Aquele glorioso, e eu quero que você entenda que era glorioso, aquele templo glorioso, com tanto ouro nele que era o próprio coração e alma da cultura de Israel, era estimado e fervorosamente amado e adorado por todo o povo israelita.
E ainda assim algo foi dito sobre aquele templo. Paulo entendeu, mas não creio que os outros discípulos entenderam. Mateus 24, versículos 1 e 2. Mateus 24, versículos 1 e 2. Jesus saiu e se retirou do templo, e seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar os edifícios do templo. Eles eram maravilhosos, magníficos, e Jesus disse-lhes: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Veja, eles pensaram que ele estava falando sobre o fim do mundo. Nada menos que o fim do mundo poderia causar a destruição daquele templo, como eles viram. Paulo sabia melhor do que isso. Paulo sabia muito bem que não estava falando sobre o fim do mundo quando isso lhe foi relatado. Porque Paulo, como é explicado aqui, sabia que aqueles sacrifícios, aquelas cerimônias magníficas, e elas eram magníficas, eles as desenvolveram em rituais e cerimônias de esplendor indizível ali. Mas tudo isso devia passar logo porque o próprio templo iria passar. Paulo sabia muito bem que essa destruição do templo não iria esperar pela segunda vinda de Cristo. Ele sabia que estava apenas um pouco mais adiante na estrada, apenas um pouco mais para o futuro. 70 depois de Cristo. Realmente aconteceu. E Paulo estava bem antes disso e de sua preocupação com o povo cristão hebreu. Agora você entende a preocupação dele, não entende? Aqui estão esses judeus que se tornaram cristãos. Judaísmo. A história, as tradições, a sabedoria de Israel são apenas parte de seu corpo, sangue e alma. Eles estão imersos nas tradições de Israel. E todo o foco de Israel, esse é o lugar onde os sacrifícios são feitos. Os sacrifícios não são feitos em nenhum outro lugar, exceto naquele templo. Esses são os lugares onde o sacerdócio oficia em suas vestes magníficas e cerimônias impressionantes que ocorreram lá. Essas coisas não foram feitas em nenhum outro lugar, exceto no templo. Esse era o coração e a alma de Israel. E então aqueles que se tornaram cristãos não perderam seu amor por aquele templo. Eles podem ter aprendido agora que Cristo foi simbolizado por aqueles cordeiros, mas eles ainda estão muito felizes que um cordeiro está sendo sacrificado lá, porque desde a infância eles contaram com aquele cordeiro sendo sacrificado todas as manhãs e todas as noites, como sendo a cobertura para suas vidas, para que eles estivessem certos diante de Deus em todos os momentos. E Paulo sabia que isso iria passar. Pedra sobre pedra. Os historiadores nos dizem que havia tanto ouro naquele templo, e quando ele foi queimado, o ouro derreteu e escorreu entre as rochas. As pedras do pavimento e os soldados de Roma ergueram as rochas para pegar o ouro, e então as palavras de Jesus foram literalmente cumpridas. Paulo sabia sobre isso, e então ele tinha uma preocupação com os cristãos hebreus, os cristãos judeus. O que vai acontecer com a fé deles quando virem aquele templo destruído? O que vai acontecer daqui a poucos anos? Não no fim dos tempos, não quando Jesus Cristo vier, mas daqui a pouco, o que vai acontecer com a fé deles? Ellen White escreve em O Desejado de Todas as Nações, página 36, sobre o templo e seus serviços. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo tinham perdido de vista o significado do serviço que realizavam. Eles tinham deixado de olhar além do símbolo para a coisa significada. Ao apresentar as ofertas de sacrifício, eles eram como atores em uma peça. As ordenanças que o próprio Deus havia designado foram feitas o meio de cegar a mente e endurecer o coração. Você pode parar aí e refletir sobre isso por um momento? As ordenanças que o próprio Deus havia determinado foram transformadas em meios de cegar as almas das pessoas. Porque Deus designou algo, isso significa que será bom para sempre? Não se estiver sendo operado por seres humanos. Porque Deus ordenou algo, isso significa que vai durar para sempre? Não se estiver sendo feito por seres humanos. Não necessariamente. Pode ser, mas pode não ser. Mas agora observe, Deus não poderia fazer mais nada pelo homem por meio desses canais. Todo o sistema deve ser varrido. Quanto dele? Agora, não tenho tempo para lidar com esse assunto em detalhes, mas quando alguém aparece e quer assumir qualquer parte desse sistema e nos diz que deveríamos estar fazendo isso hoje, o que deveríamos dizer? Todo esse sistema foi varrido, nenhuma exclusão para isso. E então Paulo se propõe a fazer algo pelos judeus hebreus, os cristãos judeus. Eu não deveria dizer os judeus hebreus, eu deveria dizer os cristãos hebreus.
Ele quer que eles sejam capazes de permanecer com sua fé inabalável durante aquele tempo terrível quando aquele templo for destruído. Ele quer que eles sejam capazes de lidar com isso quando chegar. Ele não quer que eles fiquem desanimados, consternados e confusos e não saibam como entender isso. E então, ele faz algo em Hebreus para tentar lidar com esse problema. O que ele faz é estabelecer uma cristologia por comparação, e ele estabelece 10 comparações. Número 1, ele compara Cristo com os profetas. Então ele compara Cristo com os anjos. Então ele compara Cristo com Moisés. Então ele compara Cristo com Arão. Então ele compara Cristo com Abraão. Então ele compara Cristo com os levitas. E depois de terminar com isso, ele compara as 2 alianças e os 2 santuários e as 2 dedicações. E então ele se estabelece com a maior atenção e maior ênfase nos 2 sacrifícios. E nós tentaremos rapidamente seguir seus passos esta noite. Você está olhando para Hebreus agora, Hebreus capítulo 1, os 3 primeiros versículos, ele compara Cristo com os profetas. Deus, que antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo Filho. Você vê a comparação aí? O Filho é maior que os profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nenhum profeta jamais se sentou à direita da majestade nas alturas, nenhum profeta jamais foi usado por Deus na criação do mundo. Então ele está comparando Cristo com os profetas e diz que Cristo é maior que os profetas. Então ele compara Cristo com os anjos, começando com o versículo 4. Sendo feito muito melhor que os anjos, agora algumas pessoas chamam Hebreus de o livro melhor, porque a palavra melhor é frequentemente usada neste livro. Sendo feito muito melhor que os anjos, pois ele tem por herança, observe, por herança obteve um nome mais excelente que eles. Agora ele alcança os Salmos e nos dá 8 citações do livro dos Salmos. 8 citações do livro dos Salmos que ele acredita mostrar que Cristo é maior que os anjos. Começando com o versículo 5. Pois a qual dos anjos ele disse em qualquer momento: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Essas são 2 citações dos Salmos. Versículo 6, e novamente aqui está outra. Quando ele traz o primogênito ao mundo, ele diz citando: E que todos os anjos de Deus o adorem. E dos anjos ele diz citando novamente que faz dos espíritos de seus anjos e de seus ministros uma chama de fogo. Mas ao filho ele diz, citando: Teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Um cetro de justiça é o cetro do teu reino. Tu amas a justiça e odiaste a iniquidade. Portanto, Deus, sim, teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria acima de teus companheiros. E citando novamente, tu, Senhor, você vê, ele diz: Deus Pai está chamando Jesus de Senhor. Tu, Senhor, no princípio lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Eles envelhecerão como uma vestimenta, e como uma vestimenta tu os dobrarás, e eles serão mudados, mas tu és o mesmo. Teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos ele disse em qualquer momento, citando: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são eles, anjos, todos espíritos ministradores enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então Jesus Cristo, por herança, é Senhor, é Deus, é Criador, e em todos os sentidos ele é maior que os anjos. Então ele compara Cristo com os anjos e diz que Cristo é muito, muito maior que os anjos. Agora ele faz algo que todos os bons pregadores fazem, esperamos de qualquer maneira. Ele mistura exortações à piedade prática com seus materiais mais pesados aqui. E então temos o capítulo 2, versículos 1 a 4, falando sobre piedade prática, e não temos tempo para nos demorar nisso. É um material rico, mas teremos que ignorá-lo. Não podemos colocar tudo em um estudo. O versículo 5 do capítulo 2 é outra referência aos anjos, pois não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo vindouro do qual falamos. Então ele volta à piedade prática no versículo 6 do capítulo 2, e isso continua até o final do capítulo 2. Nesse capítulo, é claro, há muito material rico e somos tentados a ficar parados e olhar para ele por um tempo, parar e olhar para ele por um tempo.
A mensagem geral ali é que Cristo, apesar do fato de ser tão maior que os profetas, maior que os anjos, Ele está sentado à direita de Deus, no trono de Deus, no entanto, Ele é um conosco. Essa é a mensagem do capítulo 2. Então, no capítulo 3, ele compara Cristo a Moisés. Portanto, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus, que foi fiel àquele que o constituiu, como também Moisés o foi em toda a sua casa. Agora, a palavra casa na Bíblia é frequentemente usada onde usaríamos a palavra família, mas de qualquer forma, funciona da mesma forma, quer você queira ler casa ou família. Versículo 4. Porque toda casa é edificada por algum homem, mas quem edificou todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa, como servo. Moisés está na casa, Moisés está na família como um servo, e ele fez o trabalho de um servo fielmente, mas esse não é Jesus. Versículo 6, mas Cristo como filho sobre sua própria casa. Você vê a diferença? Moisés é um servo na família, Moisés é um servo na casa, Cristo é um filho sobre a casa. Há uma grande diferença. Cristo como filho sobre sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firmes a confiança e a alegria da esperança até o fim. Então temos a piedade prática novamente, e esse é um belo material, mas temos que ignorá-lo. Ele passa pelo resto do capítulo 3. Ele passa por todo o capítulo 4 e ele passa pelos 3 primeiros versículos do capítulo 5. Exortações práticas sobre piedade por todo o caminho até lá. Deixo você ler isso em casa desta vez. Capítulo 5, versículo 4, ele compara Cristo com Arão, o sumo sacerdote. E ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Isso é uma citação dos Salmos que você reconhece. Como ele também diz em outro lugar, citando, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é Salmo 110. Então agora, por que Melquisedeque é introduzido aqui? Porque Melquisedeque é maior que Arão. Ele vai nos mostrar o porquê em apenas alguns momentos agora, apenas algumas linhas adiante. Mas Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, Meleque, é rei em hebraico, e Salém. Melquisedeque eventualmente era conhecido como Jerusalém. Melquisedeque era rei de Salém. Ou Abraão pagou dízimos, você se lembra de toda essa história. E Melquisedeque não sabemos nada sobre. Além do fato de que ele era chamado rei de Salém, além do fato de que Abraão pagou dízimos a ele, e Paulo comenta sobre o fato de que não temos genealogia para ele. Veja, entre o povo hebreu, a genealogia era muito, muito importante. Você sabia de quem era filho, e sabia de quem ele era filho, e sabia de quem ele era filho, e sabia de quem ele era filho, todo o caminho de volta ao filho de Abraão. Isso era vitalmente necessário. Mas Melquisedeque simplesmente aparece do nada e volta para lugar nenhum, exceto que sabemos que ele era rei de Salém. E então temos essa representação agora de Cristo maior que Arão, e seguiremos enquanto lemos os versículos 9 em diante. Sendo aperfeiçoado, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque é maior que Arão. Cristo é a ordem de Melquisedeque, então ele é maior que Arão. Agora temos a piedade prática de 5:11 até o capítulo 6, mas devo me demorar no capítulo 6, versículo 1. Não posso seguir por esse, isso é tão carregado. Portanto, deixando os princípios da doutrina de Cristo, que é a cristologia, a doutrina de Cristo, vamos prosseguir para a perfeição. Pare aí mesmo e internalize isso, envolva sua cabeça nisso, coloque isso em seu coração e alma. Se você tem a doutrina correta de Cristo, você terá a doutrina correta da perfeição. Se você tem uma doutrina errada de Cristo, você terá uma doutrina errada de perfeição. Algumas pessoas dizem, por que essa discussão sobre a natureza de Cristo? Que diferença isso faz? Faz toda a diferença. Se você tem uma doutrina errada de Cristo, você terá uma doutrina errada de salvação. E nós vimos isso demonstrado mais de uma vez. A piedade prática nos leva do capítulo 6 até o fim, exceto por uma breve referência no versículo 20 a Melquisedeque. E no capítulo 7, temos uma comparação de Cristo com Abraão.
Ele faz isso introduzindo Melquisedeque e Abraão e o incidente do pagamento do dízimo. Pois este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão retornando da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiro por interpretação rei de justiça, é aí que entra o Zedeque, e depois disso também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote continuamente. Veja, ele está pegando o fato de que não temos registro genealógico de Melquisedeque, e então ele usa isso para enfatizar seu ponto. Versículo 4. Agora considere quão grande era este homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Então ele está nos dizendo que Abraão não era tão grande quanto Melquisedeque, porque pagou o dízimo a ele. Versículo 5. E verdadeiramente aqueles que são dos filhos de Levi, que recebem o ofício do sacerdócio, têm um mandamento de tomar dízimos do povo, de acordo com a lei que é de seus irmãos, embora eles saiam dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja descendência não é contada, que é Melquisedeque, deles recebe dízimos de Abraão e abençoa aquele que tinha as promessas. Sem toda contradição, o menor é abençoado pelo melhor. Então ele expõe a evidência que ele acredita que prova absolutamente que Cristo é maior do que o grande pai Abraão. E então ele diz que Cristo é maior do que os levitas. Versículo 9, e como eu posso dizer assim, Levi também, que recebeu dízimos, pagou dízimos em Abraão, pois ele ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque o encontrou. E então ele argumenta agora que Cristo é maior que os levitas, por todo o resto do caminho até o capítulo 7, até chegarmos ao capítulo 8. E 2 vezes no capítulo 7 ele volta a esta comparação de Melquisedeque. O capítulo 7, versículo 17 diz: pois ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E então, na última linha do versículo 21, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ambas as vezes ele está citando os Salmos. Então agora, ele argumentou que Cristo é maior que os profetas, Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que Abraão, Cristo é maior que os levitas, Cristo é maior que Arão. E então ele começa a falar sobre o santuário, o templo. Ele está construindo, enquanto avança em direção ao seu clímax final, que vem na última parte do capítulo 9 e na primeira parte do capítulo 10. Capítulo 8, versículo 1. Agora das coisas que falamos, esta é a soma. Temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade nos céus, um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então agora você que está pensando sobre a glória daquele templo, onde você se deleita com seus olhos no sol da manhã e apenas se deleita na experiência de olhar para ele, esse templo vai desaparecer. Isso vai acabar com você, ou você vai se lembrar de que há um templo no céu que não foi feito por mãos humanas? É isso que ele está tentando passar para eles. Agora, do capítulo 8, passamos a comparar o santuário e então temos versículos-chave como o versículo 6. Agora ele obteve um ministério mais excelente, pelo qual também é mediador de uma aliança melhor, que é estabelecida sobre promessas melhores. Veja, quanto mais excelente, melhor. E então ele fala brevemente sobre as alianças aqui. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Eu serei para eles um Deus e eles serão para mim um povo. E no versículo 13 ele diz que a nova aliança está substituindo a antiga aliança. Então no capítulo 9 ele começa a falar um pouco mais detalhadamente. Encontramos a palavra aliança e santuário tanto no primeiro versículo do capítulo 9, quanto a palavra ordenanças ou cerimônias. Vamos ler. Capítulo 9, versículo 1. Então, na verdade, a primeira aliança tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre. Agora ele entra em alguns detalhes porque ele tem um propósito. Ele está começando a fundir tudo aqui. Ele está começando a construir sobre a fundação que ele estabeleceu. Ele está começando a fundir a descrição das cerimônias e os sacrifícios e o santuário e o templo no céu todos juntos, construindo em direção àquele grande clímax que vem no capítulo 9, versículo 25. Mas ainda não chegamos lá. Olhe cuidadosamente para o versículo 8 do capítulo 9.
O Espírito Santo, isto significando que o caminho para o Santíssimo de todos, que é o tabernáculo celestial, ainda não foi manifestado enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Ele está preparando suas mentes. Enquanto este templo terrestre estiver de pé, você não pensará sobre o celestial, mas quando este se for, então você pensará sobre o tabernáculo celestial. E ele nos diz que este terrestre era uma figura para o tempo então presente. E ele compara as cerimônias e continuamente faz pequenas referências a Cristo sendo maior. Veja o versículo 11. Mas Cristo, vindo e sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Agora, observe isto. Isto constrói e constrói e constrói. Seu próprio sangue. Ele entrou uma vez no lugar santo, havendo obtido eterna redenção para nós. Então ele fala sobre o sangue de touros e bodes no versículo 13. No versículo 14, a comparação, ele traz o sangue de Cristo novamente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele pega o testamento novamente, fala um pouco sobre isso, e então ele fala sobre a dedicação. E esse é um assunto em si, mas não temos tempo para nos demorarmos lá esta noite. Versículo 18 do capítulo 9, sobre o que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Então ele fala sobre como Moisés realizou a cerimônia de dedicação. Mas então, versículo 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas nos céus, as figuras são as terrenas, você vê, devem ser purificadas com estes. Estes significam o sangue de touros e bodes e carneiros. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Agora chegamos ao clímax de sua apresentação. O melhor sacrifício. Daqui até o resto do capítulo 9, através dos primeiros 14 versículos do capítulo 10, ele fala sobre o melhor sacrifício. Ele compara o sacrifício. Vamos ao capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, que são as figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, agora para aparecer na presença de Deus por nós. Agora lamento que na minha Bíblia esse versículo esteja fragmentado. Parte dele está nesta página na parte inferior, e parte dele está naquela página no topo, o que é uma pena. Deveria estar no centro de uma página, e deveria estar tudo em negrito, ou letras maiúsculas, ou itálico, ou algo assim. Esse é um versículo tremendo. Cristo não entrou nos lugares santos feitos por mãos, mas no próprio céu, ali para comparecer na presença de Deus por nós. Agora, que linha de argumentação ele usa daqui em diante? Ele pega apenas um aspecto do sacrifício terrestre que ele tinha que ser repetido. E ele argumenta isso por todo o caminho através desses versículos. O sacrifício de Cristo foi de tal qualidade, tão melhor, tão completo, tão mais completo, tão mais excelente, que só teve que ser feito uma vez. Então você não precisa se preocupar com o fato de que não há mais sacrifício no templo. Em todo caso, esses sacrifícios tinham que ser feitos repetidamente a cada ano, mas o sacrifício de Cristo só tinha que ser feito uma vez. Vamos ver se conseguimos seguir adiante. Versículo 25 do capítulo 9. Nem que ele se oferecesse muitas vezes. Você vê o que ele está dizendo? O sangue de Cristo só tinha que ser derramado uma vez, porque era muito melhor do que o sangue de touros, bodes, carneiros e cordeiros. Nem ainda para que se oferecesse muitas vezes, como o sumo sacerdote entra no lugar santo de ano em ano com sangue alheio, porque de outro modo necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Agora isto vem direto para o capítulo 10. Ele está comparando os sacrifícios que têm de ser repetidos com o sacrifício que não tem de ser repetido. Uma vez é o suficiente. Capítulo 10, versículo 1. Porque a lei, tendo sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca
nunca, com aqueles sacrifícios que continuamente se oferecem ano após ano, pode aperfeiçoar os que ali se chegam. Senão, não teriam deixado de ser oferecidos, porque os adoradores, uma vez purificados, não teriam mais consciência de pecados. Mas nesses sacrifícios, há uma lembrança feita novamente dos pecados a cada ano. Se você tivesse um pequeno bloco de notas, você deveria fazer uma coluna, 2 colunas. Os sacrifícios terrenos e o sacrifício celestial e a anotação das palavras que se referem a eles. Versículo 4. Não é possível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando ele vem ao mundo, ele diz, citando os Salmos, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em holocaustos e sacrifícios francos pelo pecado não tiveste prazer. Então eu disse, citando os Salmos novamente, eis que venho, e o rolo do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando ele disse, sacrifício e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem tiveste prazer neles, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse, eis que venho para fazer a vontade de Deus. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo, pela qual vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E todo sumo sacerdote se apresenta diariamente. Veja, esse é o outro lado. Diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar o pecado. Mas este homem, depois de ter oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus, desde agora esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, pois com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Acho que você descobrirá que é um verbo linear, aqueles que estão sendo santificados. Agora, se você estivesse fazendo um gráfico, você teria pelo menos essa quantidade de referências nele. Referindo-se à oferta de Cristo, uma vez, não frequentemente, uma vez por todas, uma vez para sempre, uma para sempre. Referindo-se às ofertas do santuário terrestre, frequentemente, todo ano, frequentemente, ano após ano, continuamente, todo ano, diariamente, muitas vezes. Agora a ênfase aqui está na qualidade, a qualidade do sacrifício. O sangue de Jesus Cristo é tão infinitamente maior do que o sangue dos animais simbólicos, que nunca precisa ser repetido. Apenas um derramamento do sangue de Cristo é tudo o que é preciso para toda a humanidade em todos os tempos. Isso foi mal compreendido por alguns, mas espero esclarecer isso antes de terminarmos esta noite. Ellen White escreveu em Sinais dos Tempos, de 24 de novembro de 1990, o precioso sangue de Cristo era de tal valor que uma expiação completa era feita pela alma culpada, e isso era para Paulo sua glória. Agora isso é um ponto onde as pessoas às vezes batem o dedo do pé, às vezes ficam confusos e não entendem o que estava sendo escrito aqui para nós. As referências que encontramos nos escritos de Ellen White sobre a expiação refletem fielmente o pensamento do apóstolo Paulo em Hebreus, especialmente a última parte sobre o sacrifício. Quero mostrar aqui algumas palavras que às vezes são mal compreendidas, como a mensageira de Deus, a mensageira designada por Deus para a igreja remanescente, nos escreveu sobre o sacrifício de Cristo na cruz. A maravilhosa graça de Deus, página 177. Cristo satisfez as exigências da lei em sua natureza humana. Ele suportou a maldição da lei pelo pecador, fez uma expiação por ele, para que todo aquele que nele crê não pereça. Em lugares celestiais, página 71, não precisamos ir a Deus como criminosos condenados, pois Cristo pagou a penalidade de nossa transgressão. Ele fez uma expiação por nós. Agora tenho 11 usos da palavra feito em minhas anotações aqui, onde ela diz, Cristo fez expiação por você, Cristo fez expiação por nós. E algumas pessoas bateram o dedão do pé aqui, mas vamos segurar isso até terminarmos. A próxima palavra que eu colocaria diante de vocês é a palavra expiação completa. 4 declarações sobre esse ponto. Do livro Exaltai-o, página 345, Cristo fez uma expiação completa, dando sua vida como resgate por nós. Quão completa é a expiação do Salvador por nossa culpa? Esse é Testemunhos, volume 4, página 124. Sinais dos Tempos. Esse é o que acabei de ler para vocês há pouco. O Youth Instructor falando sobre os soldados guardando o túmulo de Cristo. Bravos soldados que nunca tiveram medo do poder humano estavam agora como cativos tomados sem espada ou lança.
O rosto que eles olhavam não era o rosto de um guerreiro mortal, era o rosto de um mensageiro celestial enviado para aliviar o Filho de Deus da dívida pela qual ele se tornara responsável, falando sobre a dívida do pecado e pela qual ele havia feito uma expiação completa. A palavra completa. 7 declarações como essa, vou dar apenas uma ou duas. A fé pela qual vivo, página 91. Deus aceitou a oferta de seu Filho como uma expiação completa pelos pecados do mundo. Sinais dos tempos. Na sabedoria de Deus estava completo. E como eu disse a vocês, há 7 como esse nas minhas anotações aqui. Expiação perfeita. Expiação perfeita. Exaltai-o, página 319. Quando ele se ofereceu na cruz, uma expiação perfeita foi feita pelos pecados do povo. Você vê? Ela está falando sobre qualidade. Ela está falando sobre a qualidade do sacrifício na cruz. É a mesma coisa que Paulo estava falando. Uma expiação perfeita foi feita pelos pecados do povo. É para conhecê-lo, página 73. Fazendo expiação. Ela estava falando sobre fazer expiação. Agora é fazer expiação. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está fazendo a expiação por nós, devemos buscar nos tornar perfeitos em Cristo. Maranata, página 275. Agora, enquanto o precioso Salvador está fazendo uma expiação por nós, devemos buscar nos tornar perfeitos em Cristo. O mesmo pensamento. E há vários outros, um total de 7, onde ela usa a palavra fazer uma expiação. Agora, observe como isso se junta. Você pode estar um pouco confuso neste ponto. Bem, Ellen White acreditava, como alguns afirmam, que tudo foi feito na cruz? Não. Nunca deixe ninguém lhe dizer isso. Ellen White nunca teria dito uma coisa dessas. Ela está falando sobre a qualidade da expiação, a qualidade do sangue. É absolutamente perfeito. Não poderia ser melhorado de forma alguma. Mas agora aqui está uma palavra que ela usa com expiação que ela nunca aplica à cruz. Final. Expiação final. Grande conflito, página 480. Então, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo. Patriarcas e Profetas, página 357. O sangue de Cristo não era para cancelar o pecado, ele permaneceria registrado no santuário até a expiação final. Manuscript Releases, volume 10, página 157. Seu trabalho como sumo sacerdote completa o plano divino de redenção ao fazer a expiação final pelo pecado. Dons Espirituais, volume 1, página 162. Expiação final no fim dos 2300 dias. Agora veja, algumas pessoas, por intenção ou desígnio, não sei, ou por acidente, ou o que quer que seja, olham para essas palavras, fez expiação completa, expiação perfeita. Veja, tudo é feito na cruz, tudo é feito na cruz. Não foi isso que ela quis dizer. Ela está falando sobre a qualidade da expiação, no que diz respeito à cruz. Isso foi tão perfeito quanto poderia ser, mas essa não foi a expiação final, a expiação final. Agora, temos um bom editor da Review, temos um editor da Review em Washington, D.C., que estava em um programa de televisão chamado Programa Ankerberg, uma entrevista de televisão, uma transmissão religiosa no Sul, com Walter Martin. Nosso editor da Review e Walter Martin estavam no ar e discutiam o que Martin via como fraquezas na teologia adventista, e esta era uma delas. E então ele fez essa pergunta sobre a expiação completa ao nosso bom editor. E nosso bom editor agiu como se nunca tivesse ouvido falar do assunto antes. E eu quase chorei. Eu poderia ter chorado. Ele não sabia o que dizer, obviamente não sabia o que dizer. Comuniquei-me com Ankerberg e enviei-lhe uma mensagem dizendo que estaria disposto a comparecer à sua transmissão e responder a essas perguntas se ele quisesse ouvir as respostas. Mas ele não aceitou minha oferta. Agora, tudo o que precisava ser feito, pessoal, era voltar para Levítico. Vocês olhariam para Levítico capítulo 1. Nos primeiros 15 capítulos do livro de Levítico, vocês encontram 18 descrições de alguém vindo ao santuário para ser purificado.
E em cada uma desses 18 exemplos, diz que a expiação foi feita. Eles vieram na terça, quarta, quinta, sexta, como você quiser chamar. Eles vieram no meio do mês, no fim do mês, no primeiro dia do mês, em qualquer dia do mês, em qualquer dia do ano, eles vieram com seus cordeiros. E em todas as 18 dessas vezes diz que a expiação foi feita. 8 vezes diz que a expiação foi feita e os pecados foram perdoados. Você está entendendo isso claramente em sua mente? Olhe para o capítulo 1, versículo 4, a última parte do versículo. Dê uma olhada rápida agora. Levítico 1, 4, a última parte. Será aceito para ele fazer expiação por ele. E vá de lá para o capítulo 4, versículo 20, última parte do versículo. O sacerdote fará expiação por eles e será perdoado. Veja, expiação feita, pecado perdoado. Mesmo capítulo 4, versículo 26, a última parte. O sacerdote fará expiação por ele quanto ao seu pecado e será perdoado. Versículo 31, capítulo 4, versículo 31. O sacerdote fará expiação por ele e será perdoado. Capítulo 5, versículo 6, a última parte. O sacerdote fará expiação por ele quanto ao seu pecado, e isso continua claro até o versículo 10. Pois é repetido, o sacerdote fará expiação por ele pelo seu pecado que ele cometeu e será perdoado. Capítulo 5, versículo 13. E o sacerdote fará expiação por ele quanto ao seu pecado que ele cometeu em um destes e será perdoado. Capítulo 5, versículo 16, a última parte. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Capítulo 6, versículo 7. O sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor e ele será perdoado. Há 8 vezes em que diz que a expiação é feita, o pecado é perdoado. Há 18 vezes em que diz que a expiação é feita. Vou ter que passar por elas porque nosso tempo é curto, mas apenas aceite minha palavra até que você tenha tempo de verificar todas elas. Há 18 situações aqui nestes primeiros 15 capítulos de Levítico, descrevendo alguém vindo ao santuário e diz que a expiação é feita. Então você vai para o capítulo 16. O que você encontra lá? O capítulo 16 é o grande dia da expiação. E no grande dia da expiação diz 5 vezes, há 5 versículos no capítulo 16, dizendo que no grande dia da expiação, o sumo sacerdote deve fazer expiação por aquelas mesmas pessoas que tiveram expiação feita por elas durante todo o ano. Você vê o ponto? As duas partes da expiação são tão claras nas Escrituras quanto as Escrituras podem ser. Veja o capítulo 16, versículo 17, a última parte. Expiação por si mesmo, este é o sumo sacerdote, por sua casa e por toda a congregação de Israel. Versículo 24, a última parte. Faça uma expiação por si mesmo e pelo povo. Versículo 30. Pois naquele dia o sacerdote fará expiação por vocês, que é o povo. O mesmo povo que teve expiação feita por eles quando eles vieram, eles têm que ter expiação feita novamente. E então o versículo 33, a última parte, expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Versículo 34, a última parte. Este será um estatuto perpétuo para vocês, para fazer expiação pelos filhos de Israel por todos os seus pecados uma vez por ano. Bem, isso é tão simples e tão fácil. Por que alguém tropeçaria nisso? A expiação era feita todos os dias, em qualquer dia. Mas no grande dia da expiação havia uma expiação especial que tinha que ser feita, a expiação final. E assim, em nosso tempo, olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e dizemos que é absolutamente perfeito, absolutamente impecável. Não poderia ser melhorado de forma alguma. É completo, é perfeito, é inteiro, é pleno, mas não é final. Não é final, a expiação final está lá em cima. E então, não prendam sua fé, Paulo nos diz. Agora, é claro, fazemos uma pausa para dizer, bem, o que isso tem a ver conosco? Ele nos diz algo em nosso tempo, em nossa situação. O apóstolo Paulo está nos dizendo, assim como disse ao povo de Israel, não prenda sua fé a um edifício ou qualquer número de edifícios. Se todas as igrejas adventistas do mundo inteiro fossem destruídas, isso afastaria Cristo de seu lugar diante da presença de Deus? De jeito nenhum, ele ainda está lá. Não prenda sua fé a um sacerdócio, a um ministério. Esse sacerdócio, esse ministério pode ser varrido, mas Cristo ainda estará lá, ao lado do trono de Deus, ministrando por nós.
Não prenda sua fé a nada de natureza temporal. Prenda sua fé a Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, e você nunca terá nenhuma preocupação. Deixe os edifícios virem e deixe os edifícios irem. Deixem os ministérios virem e deixem os ministérios irem. Deixem os sacerdócios virem e deixem os sacerdócios irem. Veja, o sacerdócio se foi, o edifício se foi, o sacrifício se foi. Paulo está dizendo a eles, não se preocupem com isso. Deixe-os vir, deixe-os ir. Lembre-se de que a igreja de Deus é o povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. E nosso sumo sacerdote está lá. Para terminar, apenas uma pequena ilustração. Ouvi um ministro batista fazer essa observação, o que me surpreendeu um pouco, mas é uma boa observação. Ele disse, um amigo perguntou-lhe um dia, quem era membro da fé que você entenderia? Por que você não está disposto a ter um sacerdote como eu tenho? E o pastor Batista disse, eu disse a ele, olha, se eu estiver dirigindo uma Ferrari, você viria e sugeriria que eu a trocasse por um Fusca? Bem, claro que não. Ele disse, olha, eu tenho um sumo sacerdote, o próprio Jesus Cristo. Você gostaria que eu o trocasse por qualquer ser humano nesta terra? Não importa quão maravilhoso seja aquele sacerdote humano, ele pode se igualar àquele sumo sacerdote lá em cima? Não, é claro que não. Amados, não prendam sua fé a prédios ou igrejas. Não prendam seus prédios a estruturas ou organizações. Todos eles podem ser varridos, mas Jesus Cristo estará lá. Deus os abençoe.